E começando a revisão do capítulo 10 de Boruto. E cara, que começo, hein? Primeiramente temos aquele diálogo entre Naruto e Sasuke, onde o Sasuke se gaba de sua vitória na aposta que fez com o Naruto, provando que o espírito de um ninja nunca muda. Até aí nada de espetacular, mas voltando ao lado do Boruto, temos uma situação de explodir a cabeça. O Boruto está pronto para voltar até que sente uma presença estranha, que para nossa surpresa era o Momoshiki. Ao que parece, o Boruto consegue sentir a presença do Momoshiki por ter o Byakugan misturado nele, como o próprio Momoshiki afirma. Eu acredito que essa seja uma forma de dizer que o Boruto tem a linhagem dos Hyugas, e por isso ele consegue sentir presenças de entidades espectrais, espirituais, como o Momoshiki nesse momento. E enquanto eles estão conversando, é como se o tempo estivesse parado e o corpo do Boruto também não se mexe. E aqui o Momoshiki revela algo realmente interessante, que ele não pode ver o seu destino, mesmo tendo o Byakugan e seu grande poder, mas ele consegue ver o destino do Boruto. E diz o seguinte: tome cuidado, um dia essas pupilas azuis vão roubar tudo de você. E tenha consciência que alguém que derrotou um deus não pode mais existir como uma pessoa qualquer. Um ponto interessante dessa situação é que o Sasuke percebe alguma coisa ali. Temos um close no rosto dele, com um balão, com pontinhos, mostrando que ele estava consciente quando o tempo parou. E também percebam que o Momoshiki pega no braço do Boruto enquanto eles estão conversando. Bom, mas eu vou comentar mais sobre esse detalhe no final da revisão. Enfim, o Momoshiki termina dizendo: esse destino com certeza vai te mastigar enquanto você trilha o seu caminho. E simplesmente desaparece. Puta que pariu. E olha que o Kishi disse que daria um início leve à história, hein? Esse destino vai mastigar o Boruto, ou seja, a trajetória do Boruto será marcada por muita dor, sofrimento, perdas e escolhas difíceis, de alguma forma se relacionando com o poder que ele carrega. Não se esqueçam que essa é a sequência de Naruto, onde o protagonista será moldado em cima das tragédias. Por mais que o Kishi queira dar alguns momentos mais felizes e alegres, não tem como a história se desviar de certos caminhos trilhados pela obra original e certos elementos que a definem. Portanto, vão preparando suas mentes, pois mesmo que Naruto, Sakura, Sasuke não morram, o mesmo não vale para o resto, certo? Lembrem-se que essa ainda é a sequência de Naruto, e Naruto é isso aí. Bom, mas continuando, uma coisa que me deixou na dúvida foi justamente o Momoshiki. Que ele foi derrotado, já sabemos, mas esse Momoshiki que vemos aí é uma espécie de fantasma de chakra, como o Hagoromo, ou é o Momoshiki real e vivo, porém enfraquecido numa forma etérea, em outro plano de existência, ao estilo limbo do Madara? Fica aí a pergunta. Mas eu acho que Otsutskis como a Kaguya ou Momoshiki, que aparentemente comeram diretamente do fruto de chakra, são literalmente imortais e é impossível matá-los completamente. Eles apenas perdem seu corpo físico. E eu acho que a maior prova disso são as próprias bijus. Elas são nada mais do que o chakra da Kaguya. E quando elas morrem, elas voltam tempos depois, elas ressuscitam tempos depois. Eu acredito que o mesmo vale para o Momoshiki. Ele só está ali numa forma espiritual, etérea, e de alguma forma ele vai ressuscitar mais tarde. Mas enfim, voltando para a vila, vemos o que está acontecendo alguns dias depois. O Shikadai reclamando do número de missões que o time está recebendo, e o Shinki demonstrando um certo interesse no Boruto, apesar de vê-lo como um ninja inferior, pois apesar de tudo, o Boruto se levantou e enfrentou um inimigo gigantesco, enquanto o Shinki só ficou lá olhando. E isso fez com que o Shinki se sentisse meio inferiorizado, meio que superado pelo Boruto, alguém que ele considerava um merda. Mas logo ele é consolado pelas palavras do Gaara. Nada de muito interessante aconteceu aqui, mas me parece que talvez o próximo arco seja muito focado em Suna, porque já estão dando muito foco nesse time desde o começo. Bom, o restante do capítulo é exatamente como o epílogo do filme. O Boruto finalmente entende o valor do trabalho duro,
Até no joguinho do Nintendo Switch da vida ali que ele tá jogando, ele começa dos níveis mais baixos, dá preferência à sua roupa costurada e velha, o símbolo de seu esforço, e começa a tratar o Naruto com mais cordialidade. Pois bem, o jogo virou pro Boruto, agora ele é famoso, aparece na TV, nas revistas, se bem que eu não acho que isso seja muita novidade para quem é filho do Hokage. E chegando no final, onde o Boruto confessa que não quer se tornar Hokage, ele apoiaria a Sarada em seu sonho e a protegeria, o que a deixa meio corada, né, meio encabulada, e também confessa que seu objetivo de agora em diante era se tornar um ninja como Sasuke, o braço direito do Hokage. Por isso eu digo que por mais que a releitura do filme seja chata para quem já viu o filme, foi um conteúdo extremamente necessário para o desenvolvimento do Boruto, onde ele entrou em consenso com seu pai, conheceu seu mestre, aprendeu o Rasengan, aprendeu o valor do trabalho duro, sobre o verdadeiro significado de ser um ninja e conseguiu um objetivo na vida. Esse foi um conteúdo indispensável, se bem que eu devo admitir que eles podiam ter terminado no volume 2. Eles deram uma alongada aqui na releitura do filme e eu não achei tão necessário assim. E percebam que todo o objetivo do Boruto é completamente ligado a Sarada. O objetivo de vida dele é que a Sarada se torne Hokage. Tudo que ele fizer nessa história será em função dela. E com certeza toda essa dedicação vai começar a se transformar em amor, não só do lado do Boruto, mas também do lado da Sarada, pois ele sempre estará lá para ajudá-la, para apoiá-la, ele sempre estará lá para ela. E certamente o sentimento que a Sarada vai começar a nutrir pelo Boruto será importante no despertar do Mangekyou Sharingan dela, seja pelos sentimentos positivos, como eu falei na minha teoria, ou até mesmo por sentimentos negativos. Pode ser que em algum momento o Boruto seja gravemente ferido e dado como morto, e ela acaba despertando o Mangekyou Sharingan, mesmo que talvez ele não esteja morto e volte mais pra frente. E já falando nesse assunto, um ponto interessante é que nas obras do Kodachi, você não costuma ter a figura de um protagonista, mas de um casal protagonista, onde a história gira em torno da relação deles e em como eles lidam com cada situação juntos. E com Boruto certamente não será diferente. Eu acredito que mesmo alguém que não goste de romance vai conseguir se identificar com a forma natural e sem exageros que o Kodachi lida com esse tema. Bom, enfim, continuando, temos aquela cena que durante o filme acontece no exame de Chunin, onde a Sarada olha o Boruto e diz que os olhos dele são mais azuis que os do Nanadaime. E quando ela diz isso, o Boruto vai lembrando das palavras do Momoshiki e vai tirando as ataduras, revelando uma espécie de selo que lembra muito o Byakugou. Lembram do momento em que o Momoshiki pega no braço dele? Pois é, ao que parece ele deu um selo ao Boruto, assim como o Hagoromo fez no caso de Naruto e Sasuke. Até vemos o Boruto olhando a própria mão depois da conversa. E é claro que esse selo tem a ver com aquelas marcas, tatuagens ou como vocês queiram chamar, que vemos o Boruto e o Kawaki mostrando no capítulo 1. Talvez aquelas marcas sejam a evolução máxima desse selo. Até me pergunto se o Boruto comentou alguma coisa sobre isso depois que voltou, ou se ninguém achou estranho que ele tinha alguma coisa na mão. Eu imagino que o Sasuke, que viu tudo o que estava acontecendo ali, pediu para o Boruto manter esse acontecimento em segredo. Talvez ele não queira preocupar o Naruto e ele mesmo quer analisar o negócio de perto, já que tudo isso tem a ver de certa forma com a missão dele. Só que esse não é o detalhe mais interessante. Se formos parar para pensar um pouco, se esse selo foi dado pelo Momoshiki, significa que ou essa forma etérea do Momoshiki se encontrou de alguma forma com o Kawaki, ou outro Otsutsuki deu um selo ao Kawaki. A única certeza que eu tenho é Kawaki está relacionado aos Otsutsukis, de forma direta ou indireta. Alguém deu esse selo para ele, seja o Momoshiki ou quem for. E sendo assim, existe a possibilidade até mesmo de que outras pessoas tenham recebido esse selo. Agora, qual é o objetivo do Momoshiki com isso?
O Momoshiki teria motivos para dar um poder a um moleque humano que acabou de derrotá-lo? Acho isso bem estranho. Eu só consigo pensar em duas possibilidades. Primeiro, ele viu que no futuro Boruto enfrentaria alguma entidade que também é inimiga dele, e essa entidade que seria a responsável pelo selo dado ao Kawaki. Essa possibilidade faz mais sentido com todo o contexto que vimos até agora. E a segunda possibilidade é que esse selo tem a essência, a alma, a consciência do Momoshiki e ele vai usar o Boruto como hospedeiro. O Momoshiki seria como a Kyuubi do Boruto, ao mesmo tempo que secretamente se fortalece para assumir sua forma original ou controlar o corpo do Boruto. É uma possibilidade que faz sentido, mas não explica o motivo do Kawaki ter o selo. Pode ser que o Momoshiki deu os selos a ambos por motivos que ainda não entendemos, mas eu prefiro não pensar nessa possibilidade. E falando do Momoshiki, cada vez mais estou me convencendo que o Momoshiki que vimos até agora nunca esteve com 100% de seu poder. Ele esteve numa forma enfraquecida o tempo todo, pois mesmo o Momoshiki tendo certas vantagens contra Kaguya, ele está longe de ser aquela grande ameaça que obrigou a Kaguya a criar um exército. Talvez originalmente ele era muito mais poderoso, mas foi enfraquecido por outra entidade. E por fim, o capítulo termina com o Boruto encerrando seu monólogo que começou no capítulo 1, deixando claro que aquela ali era a sua história e que agora ela iria começar. E assim termina finalmente a releitura do filme. Agora, terminando o vídeo, eu senti o verdadeiro feeling de Naruto aqui, uma história que acima de tudo instiga a curiosidade do leitor, e esse começo foi um ótimo pontapé inicial, a prova de que Uki Okodachi tem capacidade de criar um enredo interessante. Ele criou uma gama de possibilidades, milhares de teorias estão fervilhando por aí. Estamos voltando àquela época onde, mesmo sabendo que certas coisas aconteceriam, não sabíamos exatamente como elas aconteceriam, em que circunstâncias aconteceriam. Agora temos uma espécie de selo que deve ter dado origem àquelas marcas, mas não sabemos o que são aquelas marcas, o que elas fazem e como Boruto vai lidar com esse poder, como ele vai evoluí-lo ao nível que vimos no capítulo 1, ou quais serão os motivos do Momoshiki em dar esse selo. Eu acredito que Boruto tem todo o potencial para ser uma história que supere Naruto com facilidade, ou no mínimo seja equivalente. Estamos falando de Uki Okodachi, um escritor formado, roteirista de anime, escritor de várias light novels famosas e um dos co-criadores de Red Dragon, um sistema de RPG excelente. Não estou querendo desmerecer o Kishi, até porque ele é o autor da obra original, criou esse universo e tem participação na criação de Boruto como seu editor e supervisor. Mas ele é um ilustrador, ele é formado em artes plásticas, ele não é um escritor formado. E por isso eu acredito que Uki Okodachi, mesmo não tendo tido o trabalho de criar todo o universo de Naruto, tem a capacidade de fazer um melhor uso desse universo e de todos esses elementos do que o próprio Kishi. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero dar uma pequena explicação sobre o que eu teorizei na revisão do capítulo passado, onde eu falei que a habilidade de criar um Rasengan invisível seria uma espécie de Kekkei Genkai do Boruto. Talvez algumas pessoas não tenham entendido muito bem, se perguntando, mas as Kekkei Genkais não são algo herdado? Naruto e Hinata não precisariam ter essa habilidade para isso ser uma Kekkei Genkai? A princípio sim, mas eu teorizo que uma Kekkei Genkai pode se originar de formas diferentes. Acredito que existem as Kekkei Genkais vindas diretamente dos descendentes da Kaguya, Sharingan, Byakugan, Mokuton, etc. As que têm alguma relação com as Bijus, que nesse caso são o restante das fusões elementais, conseguidas através de experimentos com o chakra delas ou descendentes dos Jinchurikis, e as que são fruto do cruzamento de duas linhagens diferentes. Para mim o Boruto se encaixa nisso. Além do Byakugan, ele teria outra Kekkei Genkai originada do chakra das Bijus, ou da junção das linhagens dos Uzumakis e Hyugas. Bom, então é isso, meus amigos, mas lembrem-se que um novo mundo está se abrindo, um mundo que terá tanto similaridades quanto diferenças
em relação à obra original. Portanto, sempre mantenham-se com a mente aberta, evoluam com a obra e os rumos que ela toma, pois ficar de mimimi chororô na internet, por ter se incomodado com uma coisinha ou outra, não leva a lugar nenhum. Você tem que adaptar o seu gosto à história, pois ela não vai se adaptar ao seu gosto. A única coisa que pode impedir vocês de apreciarem algo são vocês mesmos. Então é isso, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.